Mas é aquele papo que uma empresa gerida pelo Estado, ela não tem nenhuma motivação para prestar um bom serviço, já que não visa o lucro. Tá. Eu vou pegar alguns exemplos internacionais. Assim, a gente tem alguns países centrais do capitalismo, na Alemanha, na França, mesmo nos Estados Unidos, Canadá, um processo de reestatização. Né? Empresas que haviam sido privatizadas e que estão sendo reestatizadas. Isso tem ocorrido sobretudo nos setores assim, de serviços fundamentais e estratégicos, de energia, água e saneamento. E aí você tem vários casos. Você tem na França, na Alemanha, por exemplo, que é municipalizado o serviço de energia, de distribuição de energia. E aí isso foi feito através de plebiscitos em várias cidades e venceu a reestatização. Na França, você tem uma divisão ali, né, do serviço. Você tem várias empresas que prestam serviços privados, você tem vários que prestam serviços públicos de água e saneamento. E aí está tendo um processo também de ampliar o que é estatizado. Eles fizeram um ranking. Aqueles que predominam em termos de tarifas mais baratas e melhor qualidade de serviço são as públicas. E os que predominam entre serviço de pior qualidade, né, e tarifas mais elevadas são os privados. E aí a lógica que a gente tem que pensar é o seguinte: tudo que é pautado nisso de tipo, empresa privada, porque o lucro, a concorrência vai estimular e tal. Só que é pensar que o lucro ele vai surgir de onde? De uma redução, né, em alguma medida de alguns gastos e sobretudo da força de trabalho e de uma maior exploração da força de trabalho, que é quem de fato produz a riqueza. Então você vai ter sempre um processo de prestar um serviço pior, vai ter menos gente trabalhando em condições mais precárias, o que dificulta, inclusive, você ter um serviço de qualidade. E aí é óbvio que o papel fundamental de empresas que têm a atender demandas públicas, generalizadas, populares, não podem sequer ser o lucro. Se a gente pensa na energia, tem que ser algo de ser garantido a toda a população. As telecomunicações, inclusive para que possam assistir aqui o podcast, tem que ser todas as pessoas têm que ter direito ao acesso à internet, por exemplo. Se a gente pensa no transporte, igualmente, o setor de petróleo, de energia, assim, de uma maneira mais generalizada, é um setor estratégico. Inclusive, o que predomina no mundo é a estatização desses setores. Então, assim, e aí não é que elas não possam ter rentabilidade, ter produção de lucro. A questão é que isso não vai ser a centralidade do seu objetivo. Ela tem que estar pautando, obviamente, em ser, né, sustentável, conseguir, inclusive, ter lucro para poder ampliar os investimentos, né, tanto em pesquisa e desenvolvimento para poder melhorar as tecnologias, mas na expansão e na qualidade desses serviços, e não para ir para uma minoria de pessoas, porque aí a gente tem que pensar, ela promove lucro, mas esse lucro é apropriado por quem? O Brasil tem uma coisa absurda, que só o Brasil e a Estônia têm, que lucros e dividendos que são distribuídos entre os acionistas, eles não são taxados. Só o Brasil e a Estônia não fazem isso. Então a gente pega agora a Petrobras, por exemplo. Beleza, a Petrobras aumentou o lucro, porque tem essa política, né, de paridade de preços internacionais, então os custos de produção estão em reais, mas a venda, né, está em dólar, porque a gente tem a soberania aqui, tem a autossuficiência em petróleo no nosso país. Aí está gerando mais lucro. Isso está revertendo em alguma melhoria para a maioria da população? Pelo contrário, a gente já paga mais na bomba, né? Tem um efeito dominó de inflação, porque o Brasil é extremamente dependente do transporte rodoviário, então com o aumento do diesel, que hoje inclusive está mais caro que o etanol e que a gasolina, vai ter um efeito para todas as mercadorias e serviços. Então você tem que, transportar um alface, ela já vai estar inflacionada por esse aumento do preço dos combustíveis. Né? Você falou que vai vir um cabo HDMI aqui, vai estar inflacionado, também vai sofrer com esse aumento do processo, do custo dos transportes. E o lucro que ela aumentou foi, sobretudo, pago, né, para os acionistas, a distribuição dos dividendos, né, que é essa parte aí que se distribui aos acionistas. A Petrobras foi, no segundo trimestre de 2022 agora, a empresa no mundo que mais distribuiu dividendos para os acionistas. E para quem foi principalmente? Para acionistas que estão no exterior. Então é algo totalmente alheio aos interesses da população brasileira. Então veja, nesse dado, falar não, né, a gestão privada dela, e assim, e dá para falar privada em alguma medida, porque os interesses que estão predominando lá dentro hoje são privatistas. Garantir, né, produzir mais lucro quer dizer que uma empresa ela é gerida mais eficiente. Mas mais eficiente segundo quais parâmetros os interesses de quem? Nesse caso, né, dos acionistas da Petrobras e das empresas, né, petroleiras de outros países que estão conseguindo entrar no nosso mercado agora. Não do ponto de vista da população.
Inclusive a Petrobras tem um papel disso de pagar tudo em lucro e dividendo. Pagou nesse mesmo trimestre que bateu o recorde, era 1/5 do valor de mercado da empresa. Isso é algo absurdo, assim, é incomparável no mundo todo. Um dinheiro que a Petrobras, em parte, reinvestia em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia. É isso que permitiu, por exemplo, descobrir, né, e explorar o pré-sal. E não só na área de petróleo e gás, né? Eu fiz agronomia na Exalc, que é o campus de Piracicaba aqui da USP, e lá o maior projeto da área, né, socioambiental, assim, digamos, era financiado pela Petrobras, que era, né, a produção de biodiesel, né, a partir de plantas em sistemas agroflorestais, em assentamentos da reforma agrária. Olha a complexidade de fatores que tinha, e era o programa, e era nessa área de sistemas agroflorestais, de reforma agrária, o projeto, né, de pesquisa e extensão com maior investimento que recebia da Petrobras. Isso acabou. Né? Então, assim, a gente acaba também, vai perdendo a nossa capacidade de estar à frente, de estar à ponta da própria produção do conhecimento. Então, isso tudo em nome do lucro. Esse lucro beneficia quem? Uma minoria. Esse é o parâmetro mesmo que a gente deve usar para as empresas públicas. Porque o grande acionista, ele não quer que essa grana vá para essas pesquisas, ele quer pegar para ele. Mas se taxar esse dividendo não vai cair na mão do povo também. Vai voltar para o Estado, e o Estado vai fazer alguma coisa inútil com esse dinheiro, vai para o bolso de alguém, né? Não seria melhor incentivar que esse dividendo continue acontecendo, mas que vá para o trabalhador, ou incentivar o trabalhador a aprender a comprar essas ações também, para ele ganhar um pouco também desse dividendo? Bom, aí eu acho que tem várias questões assim, sobre essa questão da compra direta. Aí é pensar assim, como que vai comprar nesse mercado de trabalho que a gente comentou que até 90% da população recebe menos do que 3 salários mínimos. Né? Que o dinheiro dele todo vai ser para ele pagar o aluguel dele, comprar alimentação, pagar o transporte, comprar uma roupa e mal que sobrar ali ter um tempo de lazer, o tempo de assistir um jogo, assistir um show, né? Assistir o Arthur Petri se apresentando, né? É isso que vai ser consumido no cotidiano, não tem poupança. Né? Quando muitas dessas políticas de ensinar, de educação financeira, são pautadas numa possibilidade de poupança que é inexistente para uma parte expressiva da população. A gente pega no estado de São Paulo hoje, a gente tem 15,6 milhões de pessoas que estão inadimplentes com suas dívidas. Quando a gente passa da dívida, é mais da metade da população. Mas a gente tem 1/3 da população paulista. Então, nessa sala aqui, se a gente for representativo, né, a gente vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar inadimplente com suas dívidas. É o Caio. Que já está pagando juros sobre juros. Né? Porque é isso. Como que vai tirar daí para poder fazer um investimento? A gente tem que pensar também, né? Estava conversando com o Gustavo, inclusive, antes de vir para cá, sobre a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Que são de 39,1 milhão de pessoas, né? Essas pessoas, elas estão assim numa situação de absurda precariedade. Porque entra nesse mercado informal, por exemplo, uma pessoa que no mês, né, na semana que é feita a pesquisa, ela trabalhou pelo menos 1 hora em algum bico, ou mesmo ajudando alguém da família. Ou seja, ela tem uma renda muito baixa. Os próprios dados sobre o empreendedorismo que saíram no Brasil recentemente, há umas 3, 4 semanas, né, pelo Sebrae e IBGE, se eu não estou enganado, eu sei que o Sebrae divulgou, né, que apontavam que 90% dos ditos empreendedores, seja ele com CNPJ, seja ele não tendo sequer o CNPJ, né, não tem nenhum empregado. Ou seja, ele é um empreendedor de si mesmo. Né, e que metade dos chamados empreendedores recebem até um salário mínimo. Ou seja, estão correndo atrás do próprio rabo, vendendo o almoço para poder comprar a janta, estão se virando. Então essa perspectiva, né, de que todos vão ser os acionistas das empresas, elas não se aplicam na prática. Faz um sentido se você olha ela em termos abstratos. Porque todo mundo vai ser, né, vai ganhar parte direta, né, ao invés de passar por uma mediação como o Estado, parte dessas ações. Mas isso não se aplica quando a gente olha para a realidade prática.